Não sei se é uma opinião popular, principalmente entre as pessoas da minha idade, mas meu herói de infância era o Jet Li. E por muito tempo, eu achava o Donnie Yen o cara mais maneiro da história do cinema. Desde sempre meu pai praticou Kung Fu, e desde sempre eu fui atrás dele, aprendendo tudo que eu podia. Artes marciais estão na minha vida desde o início, e estão atreladas com muitas das minhas melhores memórias infantis. Então é lógico que como escritor de RPG, uma hora ou outra eu teria que fazer um jogo que fizesse a Talhazinha feliz. E a Talhazona também, eu ainda amo isso tudo. Mabu é um dos projetos que estou desenvolvendo no momento. É um jogo de porradaria e comunidade, imensamente inspirado pelo cinema de Hong Kong e ação de Kung Fu. O jogo se passa no Porto, uma metrópole tão perdida que não lembra nem o próprio nome, e os jogadores tomam os papéis de cães, pessoas que decidiram lutar para fazer alguma diferença nesse lugar maldito. Seja descendo o cacete nos metidos a mafiosos do morro, impedindo mais uma incursão violenta da Gendarma, ou defendendo a academia do seu tchau, os cães adotam a exata persona do seu nome: animais violentos, criminosos anônimos, protetores. Cães. E eu sei que você já tá se perguntando, onde que tá disponível? E a função desse vídeo é justamente essa: fazer barulho pra gente conseguir transformar esse jogo numa realidade. Introduções dadas? Bem-vindos a Mabu. Mabu tem duas grandes esferas de gameplay, a porradaria e a comunidade, mas os pilares que regem essas duas fases são os mesmos. Deixa eu te explicar. O jogo usa um montante de D10 para resolver seus cheques. Você pega uma quantidade de D10 equivalente ao valor do que está sendo testado e tenta bater um número-alvo ditado pela narradora, em pelo menos um dos dados. Quanto mais rolagens boas, mais sucessos e mais benefícios você tem. Sempre você consegue um 10, esse acerto é um crítico e conta como 2 sucessos. Tipo assim, você quer levantar um obstáculo pesado que está no meio da rota de fuga do grupo. A narradora pede um cheque de braços com dificuldade 8. Você tem braço 5, então rola 5 D10. Se um dos dados bate 8 ou mais, sucesso. Você consegue mover o obstáculo sem problema. Mas não é tão simples assim. As coisas podem azedar muito rápido. Ou talvez você conseguiu achar uma brecha e aproveitar um jeito mais fácil de resolver aquela situação. Nesses casos, a gente tem facilidades e dificuldades, que representam tirar ou botar um dado da rolagem. No exemplo de antes, uma dificuldade seria estar com as mãos machucadas, e uma facilidade ter uma ferramenta, tipo um pé de cabra, para fazer uma alavanca. A outra mecânica essencial de Mabu são as verdades. Afirmações sobre coisas do mundo, sejam elas objetos, lugares ou pessoas. Verdades são frequentemente utilizadas como gatilhos para facilidades e dificuldades, bonificando ou penalizando certas coisas, sobre a descrição da mesa, lógico. Estar com as mãos machucadas seria uma verdade de lesão, por exemplo. E a partir dessas duas regras, todo o resto do manual do jogo é construído. Vamos entrar um pouquinho mais em detalhe agora falando das zonas, por exemplo. Em Mabu, os personagens não têm atributos e habilidades, eles têm 4 zonas que representam as funções universais do seu corpo. A cabeça, que se usa para pensar, o torso, que se usa para resistir, os braços, que são tanto a sua força quanto a sua delicadeza manual, e as pernas, que são sua agilidade e seu poder explosivo. De roleplay a porradaria, você vai estar usando as zonas pra absolutamente tudo. Dar um chute e pular de um prédio pro outro é a função das pernas, enquanto agarrar um inimigo e não ceder a uma dor muito forte seria a função do torso. E aproveitando o assunto, por que a gente não fala um pouco das lutas? Lembra antes ali dos cheques com um alvo específico? Pois é. Lutando, você vai seguir o mesmo procedimento, mas com um valor que a gente chama de guarda. Durante a criação de personagens, todo mundo decide uma guarda. E esse é o valor-alvo que os inimigos têm que acertar pra te afetar com um golpe. E a mesma coisa vale pro contrário. Todos os inimigos têm uma guarda, que vai ser o seu alvo quando baterem em alguém. Nota que eu falei ser afetado por um golpe, não tomar dano. Numa luta, não é porque um golpe pegou que ele vai ser efetivo. É muito comum você dar um chute que nem balança o cara, ou aquele soco que dói mais em você que nele. E é isso que a guarda faz. Ela para o que está vindo na sua direção, seja desviando completamente ou absorvendo o impacto. Para bater, você escolhe qual zona vai usar e qual zona vai atingir, num esquema de alturas. Pensa assim, a cabeça é o ponto mais alto do corpo, o torso e os braços estão sendo de massa, no meio, e as pernas seriam o alvo mais baixo. Ao subir ou descer uma altura no alvo, você acrescenta uma dificuldade no ataque. Um jab no centro de massa é muito mais fácil que uma uppercut na cabeça ou uma catada nas pernas. Mas para facilitar a sua vida, você pode descrever cada ataque, acrescentando mais charme na cena e ganhando um dado para cada detalhe colocado. É muito diferente falar, vou dar um golpe com os braços, para falar, vou usar meu antebraço para parar o chute dela, dar um pisão para dentro da guarda e entrar com um direto bem no meio do peito. Viu? Nesse exemplo, a jogadora ganharia 3 dados adicionais. Um por descrever o bloqueio, um pelo pisão e um por narrar o golpe. Isso faz todo turno do jogador manter a bola no alto, e a galera sempre atenta na ação. Durante o combate, você tem que ficar de olho na sua estrutura. É o principal recurso que todo personagem maneja enquanto tá trocando soco. Ela seria algo como sua compostura, sabe? Ou quão atenta e segurando a barra você tá. Por exemplo, quando você acerta um inimigo, você pode ir queimando o ponto de estrutura pra bater nele sem ter que rolar mais nenhum dado.
começando uma sequência que vai te cansar bastante, mas vai fazer um puta estrago. Toda vez que um golpe supera a sua guarda, ele entra na estrutura e come um naco dos seus recursos, até chegar ao ponto que ela zera, e toda porrada causa uma lesão, que vai durar bem mais. E olha que a gente nem falou dos palcos e ambientes, armas e estilos. O combate de Mabu tem muita coisa pra explorar, e com certeza não cabe tudo nesse vídeo, mas quem sabe a gente não traz um guia só sobre a porradaria no futuro. Lutas abordadas, o que você faz quando você não tá lutando? O aspecto de comunidade do jogo pode ser interpretado como uma grande trama, onde fios se cruzam, juntam e rompem o tempo todo. Aqui, o grupo e seus arredores são referidos como a célula, e essa célula é construída à base de várias verdades, numa ficha compartilhada por toda a mesa. Vamos desconstruir esse trem junto. A célula começa com os fios de cão, que são verdades que unem um cão ao outro. É obrigatório que todos os personagens sejam conectados, mas não necessariamente de modo direto, sabe? Você pode só conhecer um cara do grupo, mas esse mano tem trocentos contatos. Ou talvez todo mundo cresceu junto e se conhece igualmente. Fios de cão representam justamente o vínculo que você tem com um ou mais personagens na mesa. De modo semelhante, os fios de comunidade representam a relação de um cão com alguns personagens de seus arredores. Seja uma vizinha, um parente, um dono de mercearia, a enfermeira que cuida da sua avó ou o gatinho que mora no saguão do prédio. Fios de comunidade servem como contatos e rostos amigáveis de acesso imediato. Depois disso, a gente tem o barraco, que seria tipo o QG dos cães. É nele onde vocês conseguem descansar e se recuperar das lesões adquiridas durante os combates. Tá, dá pra dormir na rua e regenerar uma coisinha ou outra, mas é no barraco que os personagens realmente conseguem relaxar. E assim como tudo aqui, o que ele tá na mão da mesa. Talvez o barraco seja um estúdio que todo mundo racha o aluguel, o bowl de skate onde vocês se conheceram, ou o restaurante favorito da panela. Depois de construir a fundação da célula, a gente começa a entrar nos fios de história, que vão flutuando e atualizando conforme o jogo segue. Os dois principais são os fios de alvo e estopim, que representam o que vocês estão fazendo no momento e por que esse é o objetivo atual. Algo tipo derrubar o bordel lua cheia seria um alvo, e seu cafetão estorque garotas do bairro seria um estopim. Quando um alvo é derrubado, a mesa deve discutir se o desfecho desse fio foi positivo ou negativo, e atá-lo com um fio de consequência. Uma verdade sobre a narrativa atual ou uma recompensa de uma história prévia. Pode ser usada durante as sessões como uma verdade compartilhada. Mas o que é um bom drama sem um filho da puta pra criar problemas? Para isso, a gente tem os Nêmesis, entidades rivais e vilanescas que estão constantemente botando problemas no caminho dos cães, conscientemente ou não. No caso do bordel, o cafetão poderia ser um Nêmesis, e ao descobrir que os cães planejam caçá-lo, ele foi pedir ajuda para Camélia, aumentando monstruosamente a presença de mafiosos na área. Nêmesis são entidades dinâmicas, ganhando mais um fio sempre que os cães tropeçarem em uma das suas artimanhas, ou o confrontarem diretamente. Caso não contidos, os Nêmesis podem encher a ficha de célula de fios extremamente problemáticos, dificultando monstruosamente todo encontro. Algo tipo fazer emboscadas ou chamar reforços, sabe? A célula está em constante mudança, e é um dos aspectos mais imprevisíveis e divertidos do Mabu, justamente por meter a mesa em tanta situação difícil. E, por falar em situação difícil, por que a gente não vai pro porto? O porto é anacrônico. A cidade não tem ideia da propriedade, esqueceu o próprio nome e só funciona por estar funcionando há tanto tempo. O porto é um caos completo, e esse plano de fundo é tudo que o jogo como Mabu precisa para brilhar. Uma metrópole estado costeira, gigante a ponto de cobrir algumas ilhas e ter sua própria força militar. Uma infinidade de prédios cinzas, morros cheios de mato e chaminés soltando fumaça dia e noite. Um inferno de carros, motos, charretes e bicicletas. Um lugar onde um médico te dá um braço novo, mas não tem ideia de como te ajudar com a sua tosse. Onde computadores tomam salas inteiras e hackers correm de telhado a telhado com maletas de informação roubada. Tudo no porto é o mais analógico e inconveniente possível. Toda a tecnologia é grande demais, lenta demais e antiquada por pelo menos 10 anos. As pessoas ainda trabalham em escritórios apertados, em docas imundas, em fábricas perigosas e minas piores ainda. As ruas são super apertadas quando não poderiam, ou imensas e exageradas, brilhando com 1001 placas de neon. Mas, ao mesmo tempo, a secretária daquele prédio é a dona Simone do 102, sua vizinha que adora confeitaria. E o motoboy que trampa no restaurante da Alameda é o Mano Z, que faz rima na pracinha e tem os murais mais maneiros do bairro. Mabu é um jogo de pessoas, antes de absolutamente qualquer outra coisa. Pensando no porto, sua cabeça tem que ir pro quem. Quem são essas pessoas? Quem são suas famílias, seus amigos? Quem mora aqui? Quem fez isso e quem não gostou? Mabu é sobre o quem, é sobre gente. E por hoje é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu agradeceria demais se eu pudesse apoiar meu trabalho de qualquer forma. Seja se inscrevendo, compartilhando os vídeos ou me acompanhando nas outras redes que vão estar na tela e na descrição. Tem algo mais que você gostaria de saber sobre Mabu? Porque eu tenho muita coisa pra falar. E tem muita coisa nova vindo por aí. A gente tá caminhando pra conseguir transformar esse jogo num livro foda, e seu suporte é importantíssimo pra transformar esse sonho numa realidade.
Por último, mas não menos importante, se você está procurando um lugar diverso, com uma comunidade ativa para falar de RPG e muito mais, eu faço parte da equipe do Oasis Queer, o maior servidor LGBT do hobby, e seria um prazer ter você lá. Fala que você veio por esse vídeo e garanto que a galera vai te receber de braços abertos. E até mais!